Nesse dia, para ensino da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, família. Graça e paz. Para mim sempre é uma honra, mas ao mesmo tempo eu fico muito nervosa. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, desse culto. Eu sei que esse dia é um dia que o Senhor escolheu, e as pessoas que estão aqui, realmente foi Deus que escolheu para você estar aqui nesse tempo, para estarmos aqui, para compartilharmos, Senhor, dessa palavra e estarmos aqui juntos nessa manhã. Para mim sempre fico muito nervosa, porque quando o Senhor entrou na minha vida e Ele liberou palavras, e quando eu decidi caminhar com fé nas promessas dEle, Deus começou para mim sempre é um desafio, porque quando eu subo, quando eu estou diante de vocês, Ele trabalha comigo de uma maneira que Ele mexe na minha estrutura, onde eu sou fraca, onde eu tenho as minhas debilidades, onde estão os meus problemas de caráter, os meus problemas de personalidade. E eu sempre tive uma personalidade muito controladora, muito independente. E isso é uma coisa que, quando eu cheguei na presença de Deus e quando eu comecei a caminhar e servir o seu reino, é onde ele trabalha em mim. Então, por isso que eu te falo que é um desafio subir, porque quando eu venho trazer algo para compartilhar com vocês, na minha personalidade eu tento controlar até mesmo a maneira como Deus vai operar. E é onde Ele me quebra, porque Ele mostra que é Ele que tem o controle, e Ele faz do jeito que Ele quer. E para mim é um desafio, porque que nem semana passada, a pastora trouxe uma palavra sobre os escolhidos. Eu não sabia que ela ia... Nem sabia que era ela que ia trazer a palavra, não sabia a palavra. E eu só soube que eu ia trazer a palavra no final dessa semana, lá para sexta-feira, que eu tive a certeza. Então, mas desde ali, Deus já havia me dado, muito antes, Deus já havia me dado uma palavra no meu coração, que eu falei assim, poxa, um dia, se tiver uma oportunidade, eu gostaria de compartilhar com eles. Mas aí, quando chegou a oportunidade, eu sempre começo a entrar naquele processo de tipo, como é que eu vou fazer? Aí começa a entrar a minha personalidade de querer montar e de querer controlar a forma como eu vou transmitir, como é que Deus vai operar. E aí desde que eu fiquei sabendo até hoje de manhã, escrevia 4, 5 páginas, depois rasgava tudo, porque não é isso. Não é dessa maneira, não está fluindo. Assistia 4, 5, 6 vídeos e um monte de coisa, e eu falava assim, Deus, não está encaixando. Para mim sempre é um desafio falar assim, Senhor, como é que eu vou falar lá o que o Senhor quer compartilhar conosco? Porque entra a minha personalidade, independente de querer controlar as coisas, e Deus vem até o último momento, irmãos. Eu subo sem saber como é que vai ser a direção das coisas. Eu não sei. Então, para mim, é um trabalhar muito grande na minha vida. Eu estou te compartilhando algo que é meu, que da maneira, mas eu sei que cada um, Deus, Ele opera... Ele vai trabalhando na vida de cada um dos irmãos individualmente ali, nas nossas áreas que a gente precisa romper. Na verdade, que a gente precisa deixar Deus governar. E por isso que eu te falo, é uma honra, mas ao mesmo tempo é um desafio. Estou aqui que só a graça do Senhor, porque eu estou tremendo, mas eu tenho fé de que não é por mim, mas é porque Ele ama cada um de nós, ama você, ama eu. Então, o que Ele tem para nos liberar, Ele vai liberar. Amém? E eu queria te deixar uma palavra que fala sobre promessas, né? E somos filhos de uma promessa. Por isso que eu sei que cada um que está aqui, e aonde quer que essa mensagem estiver alcançando agora, onde ela alcançar pouso, mas principalmente vocês que estão aqui,
eu sei que cada um de vocês são filhos de uma promessa. São filhos de uma promessa de Deus. E filhos de promessa são filhos de uma geração, né? O nosso Deus é um Deus que trabalha com gerações. Por isso é promessa. Antes de mais nada, eu peço ao Senhor que eu não subi aqui, eu não estou aqui para determinar nada. Eu não estou aqui para determinar que é isso, que é assim, que Deus vai fazer assim, que Deus é desse jeito, né? Porque quando Deus alcançou a minha vida, Ele alcançou a minha vida, Ele entrou na minha família com graça, com amor, sabe? E quando a gente vive essa graça, esse favor imerecido de Deus, quando a gente é alcançado através da graça e do amor, irmãos, a gente vai entendendo que a gente realmente não é nada, nada mesmo, que a gente não tem nada mesmo, que a gente não pode determinar nada, que a gente não pode afirmar nada, que todo juízo mesmo depende ao Senhor, né? E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes quando a gente vai caminhando com o Senhor e vai tendo experiências com Ele e, sabe, isso pode de alguma maneira trazer de volta para nós aquela natureza adâmica que a gente tem, que é da independência. Porque o problema começou lá no Éden, quando o homem decidiu o conhecimento. Mas por que esse conhecimento? Para gerar uma certa independência, né? E essa independência só trouxe problema para nós, até hoje. Mas essa essência, ela está dentro de nós. É uma essência nossa, humana, infelizmente, que se a gente não se policiar, se a gente não vigiar, se a gente não clamar, se a gente não ter essa dependência de Deus, a gente vai acabar correndo, até mesmo servindo a Deus, até mesmo dentro do reino de Deus, ser independente. Por incrível que pareça, né? Por isso que eu te falo que é uma coisa que eu tenho muito temor a Deus. E como somos filhos de uma promessa, e para cumprirmos essa promessa, a promessa tem a ver em algo que Deus prometeu a você, né? Promessa tem a ver com compromisso, com um contrato, tipo, obrigar a fazer ou dar, né? Oferecer probabilidade ou esperança. Por exemplo, por isso que tem um versículo que fala que quando Deus não é homem que minta, nem homem que se arrependa, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Uma das coisas de promessa que quando eu fui pesquisar, que fala que é tipo um contrato, né? Se você quiser um exemplo, por exemplo, às vezes se o homem que é o homem, quando você está lá você tem um empregador, tem um contrato, né, de trabalho. Ele tem um vínculo com você ali, ele deu a palavra que de tal dia até tal dia, ele vai te dar um emprego. E aí, às vezes, no meio desse tempo, surgem várias coisas. Você pode discutir, pode ter discussão dentro da firma, pode ter briga. O chefe, o diretor pode até se arrepender de ter você como funcionário e começar a pensar assim, poxa, eu não quero mais ele aqui. Mas aí, quando você se posiciona, você se alinha na empresa, ou até mesmo se você não se alinhar, ele lembra que ele tem um contrato com você. Ele lembra que ele não pode, de repente, te mandar embora. Por quê? Porque a promessa ela tem a ver também com algo que foi dito, é um contrato, algo que é um compromisso que ele tem, que ele assinou com você, né? Se o homem que é o homem, nós que somos seres humanos, nós honramos com aquilo que nós prometemos, com as nossas responsabilidades, quiçá Deus, que é perfeito, que nunca falha. Por isso que eu sempre volto nessa tônica, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Só que, é claro, o que a gente precisa fazer? A única coisa que a gente precisa fazer, é claro que existe algo que a gente precisa fazer, né? Não porque somos independentes, mas tem algo que a gente precisa fazer, que é um posicionamento. É uma decisão, sabe? Mas essa é a nossa parte, porque se for por mérito,
que é outra coisa que nós temos que ter muito cuidado, que é algo que está entranhado dentro da nossa natureza, essa questão do mérito, dessa questão dos resultados. Não estou dizendo que isso é ruim, que não é algo ruim, temos que ter isso, só que é um caminho que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pode achar que a gente tem que fazer por merecer, e a gente tem que mostrar algo para Deus, para que Deus libere certas coisas, porque a gente precisa ter mérito diante dele, porque é uma natureza nossa, é a nossa natureza humana, só que não há nada que a gente possa fazer para merecer que Deus, que as promessas deles, que os sonhos deles, que o agir deles seja através de nós, sabe? É graça. Por isso que eu te falei desde o início, quando você viveu a graça, de ser alcançado pela graça, você, não é que é mais fácil, mas você começa a entender melhor esse processo de você não cair em certas armadilhas, certo? Por que eu estou falando isso? Porque essa questão, às vezes, queria te deixar uma reflexão. Os discípulos, quando caminhavam com Jesus, provavelmente eles foram tendo muitas revelações. Deus foi revelando muitas coisas a eles. Eles estavam operando milagres, eles estavam fazendo muitas coisas no reino. Promessa de Deus ali se cumprindo. E aquilo começou a entrar no coração de tal maneira deles que teve um determinado momento que eles pararam, estavam conversando com Jesus, tem lá no livro de Marcos, e eles perguntaram para Jesus: Senhor, o Senhor vai sentar à direita do trono de Deus, e na esquerda, quem é que vai sentar? Não está necessariamente assim, mas se você for lá no livro, eles têm perguntas para Jesus: quem vai sentar do lado de esquerda de Deus? Já disse você, a gente pode sentar lá, porque o Senhor já vai sentar na direita, então a esquerda está vaga. Já começou a entrar no coração deles essa coisa, e aí Jesus virou para eles: não compete a vocês saberem disso, né? Porque são coisas que são armadilhas, às vezes, que a gente pode cair conforme a gente vai sendo usado por Deus, nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Isso tudo nós temos que ter cuidado, né? E também, uma parte que é boa, que eu queria deixar para você também, é sobre o espinho na carne, né? Às vezes, quando nós estamos caminhando na promessa, estamos na graça do Senhor, Deus está nos usando, as coisas estão fluindo, e sempre temos os espinhos na carne, sempre temos algo ali que é a nossa fraqueza, quando bate, dói, e aí a gente se sente humilhado, porque Satanás nos acusa, né? Diante dos homens, nos acusa quando estamos até mesmo quando estamos orando e estamos louvando, vem Satanás nos lembrar: olha, mas você tem aquele negócio lá, que é aquilo que o apóstolo está falando, da questão da carne. Você sente aquilo lá, mas ele falou também de domínio próprio. Às vezes você sente, mas necessariamente você não precisa fazer o que você está sentindo. Aí entra o domínio próprio. Mas você também está sentindo, é carne, gente, a gente sente. Se aqui todo mundo já estiver num nível que não sente nada, todo 100% Deus, não tem como. Daqui a pouco vem a carruagem lá descendo para buscar, porque já está pronto, né? Mas a gente sente, e Satanás sabe, porque ele lê, ele pode não ler a nossa mente, mas ele lê a nossa postura, ele lê o nosso comportamento, ele é astuto. E aí ele nos acusa. E esse espinho, às vezes, a gente pede para Deus tirar. Senhor, tira. Mas Deus é soberano, irmão. Se Deus não tira, é porque Ele sabe. Porque como Ele chegou para Paulo: a minha graça te basta. A gente pode achar que isso aqui é porque Deus falou assim: não, fica sofrendo aí, porque eu já te abençoo, então isso aí já... Não. É porque o espinho, às vezes, para Paulo, de repente, era algo que o salvava de uma independência, de um orgulho, de uma soberba. Porque Paulo, para você ter uma ideia, ele passava e o lenço dele curava. Ele falava e o negócio fluía. Então era alguém que andava muito com o poder de Deus. Ao mesmo tempo que isso parece bênção, isso pode ser a destruição se você não tiver
cuidado, um zelo acerca disso. Se você não andar na dependência do Senhor. Então, às vezes, o espinho lembrava ele de quanto ele era miserável e de quanto ele precisava da graça e de Deus, a dependência. E às vezes isso conosco também acontece. Então, se às vezes você está passando e situações que às vezes você, tipo assim, poxa, mas meu Deus, eu me sinto humilhado, eu não gostaria de ter isso. Senhor, por que tem que ter essa debilidade? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que ser tão exposto assim na frente dos homens? Deus é soberano, irmãos. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Não que isso seja algo que você tem que permanecer. Você continua. O que acontece? A gente continua caminhando de fé em fé. Continuamos aqui lutando para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Como eu falei em determinado momento, romper. Romper, promessa tem a ver também com você romper e romper o quê? Limites, o que te limita. Quando a gente percebe que está caminhando nas promessas de Deus, é quando a gente vai vendo as coisas rompendo. Que nem que eu falei para você do esporte. Eu te dei o exemplo do esporte, que eu falei assim, para mim isso é um romper. Porque eu nunca gostei, eu nunca tive interesse, eu nunca, talvez, por medo de ser exposto a um fracasso, a uma humilhação, por não ser boa, por um monte de coisas, mas é algo que eu nunca busquei desde a minha juventude. Mas Deus caminhou e colocou essa visão, deu essa estratégia para os irmãos, e eu acredito que a semente é boa, e eu acredito nas promessas do Senhor. Então, ainda que não seja uma área que eu domine, para você ver, voltando ao início, você vê, parece que Deus trabalha comigo sempre na área para quebrar mesmo o meu controle, na área que eu não controlo, na área que eu não domino, na área que eu não sou boa. Eu falei, é lá mesmo que eu tenho que estar. Porque é aí que eu sei que Deus pode operar. Isso tem a ver com a promessa. Isso tem a ver com o lugar onde você tem que estar, o tempo que você tem que estar, o que você está fazendo, se é de Deus ou se não é de Deus. Porque às vezes a gente se pergunta muito se é de Deus ou não é de Deus. Essa palavra é para mim ou não é? Deus prometeu algo para mim ou não prometeu? Você vai saber, irmãos, porque realmente você começa a entender certas coisas. Que não, comigo eu sei que é quando... vai fugindo da minha lógica, da minha estrutura, do que eu quero fazer, do que eu sinto, do que eu gosto. Quando eu começo a encarar os meus medos, eu falo, cara, não sou eu. Não sou eu. Porque eu jamais faria isso. Eu estou indo contra a minha natureza. Eu estou indo contra a minha personalidade. Eu estou indo contra a minha formação. Que poder é esse? Aí eu sei, cara, é Deus agindo. É Deus agindo. Então vamos lá, vamos trabalhar. Por quê? Pode ser uma coisa boba, esporte, mas é um limite. E se aí a gente começa a romper limite no pequeno, Deus vai te levando para o maior. Deus vai te levando para o mais alto. Assim é verdadeiramente... Tem outros testemunhos vivos aqui nas nossas frentes. Tem irmã aqui que chegou para mim e falou assim, eu não gosto de estar no meio de pessoas, eu não gosto de falar com qualquer pessoa, eu não gosto. E hoje já está falando para mim que quer fazer lar de vida, que quer entrar para bater na casa dos outros, que Deus está queimando no coração para falar, para evangelizar. Eu falei, meu Deus, mas que poder é esse? Então aí você começa a entender. Eu falei assim, nossa, isso não é dela, isso não é da pessoa, isso, meu Deus, o que está acontecendo ali? Aí você começa a ver a transformação e é aquela coisa, o sobrenatural de Deus, como diz o apóstolo Doriel, é tão natural que parece coincidência. Como é que aconteceu isso? Aí você começa a ver as promessas se cumprindo. E aí o que a pessoa fez? O que eu fiz? Cara, se eu for falar para você o que eu fiz, irmãos, na verdade, nada. A única coisa que eu fiz foi me posicionar sempre. Mesmo fracassando. Eu falo, mesmo fracassando, minha liderança sabe, são anos caminhando juntos, irmãos. Então, mesmo fracassando, mas eu nunca desisti, porque eu sempre entendi, uma coisa eu entendi, no começo de toda a minha caminhada, eu falei, Deus tem algo. Porque desde lá do início, algumas pessoas que tentaram me evangelizar no Brasil, elas não sabiam, e aí eram pessoas que Deus colocou, que Ele sabia que eu ia ouvir.
sabe? Pessoas assim que eu falei, meu Deus, pessoas formadas, pessoas, sabe, com um alto nível de conhecimento, de formação, pessoas com alto nível dentro de uma sociedade, que eu falava assim, meu Deus, o que eu vou poder oferecer para essa pessoa? E ela vinha tentar me falar de reino de Deus, eu falava assim, é melhor não, porque 5 minutos de conversa que ela já vai ver que eu não tenho nada para oferecer para ela e eu vou ser rejeitada. E eu ficava ali e eu falava assim, mas essas pessoas sempre falavam, não é o que você tem para oferecer, é que nós estamos vendo que Deus tem alguma coisa com você, tem alguma coisa na sua vida. Você vai para o Japão, nós não sabemos o que vai acontecer, mas a gente precisa semear e precisa só orar, porque vai acontecer algo lá. E eu vim com essa palavra, sem saber de nada, né? E aí Deus coloca a minha liderança na minha vida, e aí eu parece que eu ouvi aquela palavra que foi semeado lá no Brasil, eu falei assim, é verdade, tem Deus, existe um Deus, e esse Deus está querendo se comunicar e querendo falar algo comigo, tem algo. Então foi aí que entrou. Então mesmo a despeito de durante a minha caminhada, toda a minha dificuldade, todos os meus altos e baixos, até hoje, todos os meus gigantes, uma certeza eu tenho, que Deus tem uma promessa. Só que eu sei que Ele não é homem que minta, nem homem que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, o que eu preciso fazer? Porque, irmãos, não é que Deus falha, Deus nunca falha, mas eu quero que a sua palavra seja verdadeira através da minha vida. Sabe? Então, eu falei, Deus, eu não tenho mérito, tem pessoas muito melhores, tem pessoas mais bonitas, tem pessoas mais preparadas, o Senhor pode levantar quem o Senhor quiser, eu não sou nada, mas se o Senhor falou, eu quero que a sua palavra seja verdadeira, e para ela ser verdadeira, ela tem que ser cumprida. Então, a única coisa que eu posso fazer é me posicionar no sentido de, dizer sim, mas não somente um sim, mas aceitar o teu moldar, aceitar o teu domínio sobre a minha vida, o teu controle sobre a minha vida, e ser dependente de ti. E as outras coisas, o Senhor me ajude, porque o Senhor sabe quem eu sou, né? E essa vem sendo, e eu penso que às vezes a gente tem uma sensação que nada está acontecendo. E eu estou te compartilhando isso porque eu sei que cada um de vocês tem uma promessa. Vocês são filhos de promessas. Vocês são filhos de gerações. E aí, às vezes, você pensa, mas como isso vai acontecer? Como eu vou romper? Como é que vai ser? Sabe? E por isso que eu queria trazer essa palavra para vocês hoje. Porque quando um filho de uma promessa para, uma geração com ele para. Essa é a grande questão. Entendeu? E buscando e estudando sobre isso, eu parei num vídeo que estava falando sobre a economia do Japão. E esse vídeo falava sobre do final da década de 80 e início de 90, porque durante a década de 80 houve um crescimento estrondômico assim, na economia japonesa, onde eles foram considerados os tigres asiáticos. Que eles já estavam sendo assim, já estavam falando que eles iam se equiparar aos Estados Unidos e ser maior que os Estados Unidos economicamente. E isso encheu o coração do povo de orgulho, de tipo assim, caraca, a gente vai ser o único país da Ásia que vai ser mais forte economicamente que os Estados Unidos. E o povo começou a se animar com isso, e os investidores das grandes empresas do Japão começaram a se unir mutualmente e começaram a unificar o seu dinheiro entre eles para fortificar, e isso começou a dar certo, e o país começou a crescer. Só que o grande problema foi que, em algum dado momento, eles começaram a emprestar dinheiro para qualquer pessoa do país, porque os investidores tinham uma visão, mas o problema é que o povo não tinha entrado na visão dos investidores. Porque eles começaram a emprestar dinheiro facilmente para qualquer pessoa que ia nos bancos pedir. Só que o povo pegava o dinheiro, mas não investia de volta. Não investia de volta. Talvez começou a reter para crescer para si mesmo. Ou para sua própria família, começou a ser independente. Mas o grande problema foi que não investiam de volta nos investidores, pararam de investir. E aí foi quando começou um processo, no final da década de 90, que eles começaram a chamar de bolha econômica. Que começou uma luta para que a economia não
fracassasse, para que não declinasse, mas para que estabilizasse. Então, não cresceu e não diminuiu, mas também estagnou. E estagnou até hoje. E é uma luta para fazer ela crescer de novo. Porque o grande problema foi que as pessoas que eles investiram não andavam na mesma visão dos investidores. Esse é um grande problema, né? E aí houve aquele problema todo que eles chamaram essa década de geração perdida. Foram mais de 30 anos para tentar salvar a economia do país. Não é para fazer ela crescer. Não foi para fazer ela crescer, foi para salvar. Foi para estabilizar. 30 anos. Chamaram de geração perdida, porque foi uma geração que eles não puderam investir em estudo, em pesquisas, em projetos. Eles tinham que jogar o povo para fazer o trabalho braçal, para segurar a economia. Foi quando teve o movimento da CACEG, porque precisou de muita mão de obra. Por quê? Porque precisava de trabalho braçal para salvar, gerar dinheiro no país, para salvar. Não era para aumentar, não, era para salvar das dívidas que foram feitas. Então, mas qual foi o problema disso tudo? Que às vezes as pessoas têm a visão, mas a gente precisa caminhar naquela visão de quem investe na gente, né? E esse foi um dos motivos também que irmãos, quando Deus libera uma promessa, tem um tempo e tem um lugar que Ele vai separar para ser liberado. Tem pessoas que Ele vai levantar para liberar isso para você. Eu não estou dizendo que, tipo assim, porque tem coisas, às vezes, que eu já escutei, que as pessoas falam, não, mas se você não quiser, tudo bem, Deus levanta outro. Mas Deus pode até levantar outro, mas Deus nunca vai tirar de você aquilo que Ele já determinou para você. Porque o que pode acontecer é que você não se posicionou no tempo, então realmente o ministério, o serviço não pode parar. Aí Ele envia outro, mas não é que Ele retira de você. Ou às vezes você vai para outro lugar, vai se cumprir. O momento que você se posicionar, o momento que você se decidir, vai se cumprir. Só que o problema é que às vezes eu pensei comigo, eu quero que se cumpra no lugar onde o Senhor levantou a pessoa que investiu na minha vida. Sabe? Eu quero, uma decisão minha, que eu falei, eu nunca me esqueço quem eu era, onde eu fui encontrada. Num alojamento de mulheres, perdida no Japão, 4 meses de Japão, sabe? Chorava todo dia, andando, olhando aqueles arrozais, tudo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus, eu fiz a pior escolha da minha vida. O que eu fiz na minha vida? O que eu vou fazer aqui? E aí veio uma palavra, parece que eu lembrei de Deus se manifestando de mim, para mim, através da minha liderança, tipo, algo que já tinha dito lá no Brasil, e algo que eu não dei atenção lá, mas eu falei assim, não, se existe um Deus, Ele está insistindo. Foi me encontrar lá, nunca me esqueço. Numa escada, ficava horas ali investindo tempo comigo, minha liderança. Eu falei assim, meu Deus, quem é? Eu não tenho nada para oferecer, e a pessoa investindo tempo da vida dela para mim, sabe? Abrindo a intimidade dela, querendo relacionamento comigo. Eu falei assim, quem é? Que Deus é esse que move pessoas a fazerem isso? Então, hoje em dia, eu penso assim, eu falei, Senhor, eu quero que rompa com quem investiu na minha vida. Então, não é uma questão só de lugar. Não estou dizendo que é só aqui que vai romper. Eu não sei quais são os planos de Deus para nossas vidas. Só que assim, eu quero que seja no lugar onde, sabe, as pessoas investiram na minha vida. Porque a grande questão é que nem aconteceu com o Japão. Hoje em dia eles entendem. Hoje em dia entrou na cabeça do povo isso aí. E o povo não investiu de volta em quem estava investindo nele. Mas, amém, irmãos, nós vamos romper, seja o momento que for, o tempo que for, nós vamos romper, né? E quando falamos de você, porque Deus é um Deus que trabalha com gerações, e você é um filho da promessa, então tem uma geração que vem através de você, né? E a palavra que eu queria te deixar está aí em Jeremias, do capítulo 1.
até o 19, versículo do 1 ao 19, né? Jeremias 1, do versículo 1 a 19, né? Diz assim a palavra do Senhor, palavras de Jeremias, filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temais diante deles, por eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, pôs-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. 12. E disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada da porta de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. 16. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante de obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, pois eu farei com que não temas na sua presença. E 18, porque eis que te ponho hoje por uma cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá e os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmão, eu li aqui o capítulo inteiro, porque para a gente não se perder no contexto. Porque o versículo-chave que eu queria deixar para você é quando ele comissiona a Jeremias e fala que ele conhecia ele desde o ventre, antes que ele fosse formado no ventre materno. Olha lá, ele conhecia Jeremias antes de ser formado. Então, se ele tinha uma promessa, e nós somos filhos da promessa, nós somos conhecidos por Deus antes de sermos formados no ventre da nossa mãe terrena. E como é que pode ser isso? Lembra que a gente estava falando que Deus é um Deus de geração? Então Deus já conhece a nossa geração, Deus já conhece a história da nossa família, Deus já conhece a nossa história. Deus é um Deus que vai permeando gerações. Porque, irmãos, quando você vê que Jeremias ainda tenta argumentar com Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Porque ele conhecia ele. A ele, quem ele era, as capacidades dele. Mas, para que você entenda esse contexto aqui, por que ele teve receio, que ele falou, mas como é que eu vou lá? Eu sou o menor aqui, porque eu sou uma criança. Aí Deus disse, não, mas... Ele fala,
não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ainda diz que tocou a boca de Jeremias. Mas, para que você entenda por que Jeremias tinha receio, é que é o seguinte: quando fala nesse rei Josias aqui, a linhagem desse rei, irmãos, de Judá, o avô e o pai dele, o avô dele era Manassés e o pai dele era Amon. Essas duas gerações aí, Manassés e Amon, que era da família de Josias, desse rei Josias aqui, foi uma geração de reis que, infelizmente, eles caíram em idolatria a outros deuses. Entrou no meio do povo politeísmo, ou seja, adoração a vários outros deuses, culturas de vários países fizeram ali, se misturaram. A geração. Foram 2 gerações. Cada geração aí leva quanto tempo será que vivia lá? Porque hoje em dia a gente põe aí uns 70 anos, não sei, menos de 100, né? Mas aí naquela época, 2 gerações. Quantos anos não foi na idolatria, no politeísmo, na adoração a outros deuses? Quanto tempo não foi? E aí quem pegou a bucha? Josias. Só que aqui fala que Josias, o nome dele, irmãos, o nome de Josias, ele queria dizer Yahvé sustenta. E fala que Josias, ele era um homem que ele adorava o Senhor, Deus vivo, fiel a Deus. Só que 2 gerações antes, o avô e o pai caíram na idolatria, caíram na adoração de outros deuses, no politeísmo, na corrupção. E aí o problema é o povo, porque foram 2 gerações com o povo corrompido. E aí quando Josias veio, você acha que o povo não estava corrompido? O povo estava corrompido. Então quando ele assumiu o reinado, o povo estava perdido, a tribo de Judá. Estava adorando as outras deuses. Estava lá se misturando com outras culturas. Se esqueceram do Senhor. E ele assumiu, só que aqui diz que ele era fiel, que Deus era seu sustento. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? E era justamente nesse período que foi levantado o profeta Jeremias. Então quando Jeremias pegou e falou, mas e agora? Eu sou uma criança, porque ele teria que profetizar para as pessoas que estavam corrompidas, para as pessoas que estavam adorando outros deuses, para as pessoas que estavam longe de Deus. Ele sabia para quem ele tinha que profetizar, por isso que ele ficou aqui argumentando com Deus. E aí quando Deus entrou, não, mas eu vou tocar na sua boca para que você vá lá. Não estava indo falar para o povo que estava fiel, para o povo que estava adorando a Deus. Ele sabia o trabalho e a bucha que ele iria ter para onde ele estava sendo enviado. E aí onde fica a reflexão nisso? Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus de promessas. Por quê? Todo filho de promessa. Pode observar. Não estou determinando e dizendo que é desse jeito, mas observe. Toda pessoa que tem promessa. Irmãos, você vai ver a história dessa pessoa. Parece uma coisa que o mundo não entende. Fala, nossa, mas por que às vezes o crente tem que sofrer tanto, tem que ser tão destruído? Por que a família do crente tem que ter tanta perseguição? Eu já ouvi tudo isso, todo esse tipo de acusação. Olha, mas vocês crentes falam tanto de família, que tem que priorizar tanta família, e a família de vocês é toda errada, é toda destruída. Eu falo assim, irmãos, aí você tem a sabedoria para você responder em amor, irmão, porque é difícil. Eu falo assim, não, mas não é assim. É que você não entende. Um dia você vai entender. É porque, irmãos, é perseguição mesmo. Se você tiver a promessa, vai ser perseguição mesmo. E eles vão perseguir dentro da tua casa, dentro da tua família, para te envergonhar, para te parar, para te tirar a tua fé, para te tornar incrédulo, para dizer assim, cara, eu não consigo nem dentro da minha casa, quanto mais fora. Tudo isso vai vir, irmãos. Mas tudo isso é ataque. E as pessoas, o mundo lá fora não entende isso. Mas a gente sabe. Que nem aqui, imagina Josias tendo que assumir isso, a bucha lá, das 2 gerações idólatras, e tendo que consertar esse povo. Quando governar, no caso, né?
e Jeremias tendo que profetizar para esse povo. Ele fala, quando ele fala desse norte aqui, que ele viu a chaleira aqui, é porque assim, foi um período que Josias estava fazendo uma reforma, sabe, não é tipo aquela coisa de reforma protestante, uma reforma mesmo, tentando ali consertar as coisas, trazer o povo de volta para a adoração do Senhor. Então teve luta, teve guerra, porque teve gente que estava resistindo. Por isso que ele fala dessa chaleira, ele fala tanto desse norte aí. Por isso que ele mandou Jeremias justamente para o bico do corvo. Porque a norte era a parte lá que estava mais corrompida. Por isso que Jeremias estava tremendo na base. Porque essa é a questão. Sabe, então, pode observar todo filho da promessa. Você vai ver a história dele, meu Deus. Temos vários testemunhos. Semana passada tivemos o testemunho da pastora. Vários outros irmãos também. Você pode testemunhar. É uma luta. Parece que tudo age para você não chegar, para você não cumprir, para você desviar. Sabe? Eu tendo o privilégio de servir na célula da Aleluia Kid, né? Com o irmão Renato e a irmã Lúcia. Eu pude ter vários testemunhos de ver pessoas com promessas, desde criança. Eu cheguei, teve um menino lá que eu bati o olho, na primeira vez que eu olhei, ele entrou assim já, com pinta de mafioso, corrente dourada, sabe, do tipo assim, aquela coisa de violência. Eu olhei, eu falei, mas na mesma hora eu senti um amor, que eu falei assim, cara, Deus tem um amor para essa vida. E eu comecei a observar. Chegava lá, chegou causando bagunça, sabe, tipo, criando contenda com todo mundo. Eu falei assim, e a gente fica irritado, né, que a gente vê, essa pessoa chegou para bagunçar. Mas quanto mais ele fazia, mais eu prestava atenção. Eu falei assim, tem alguma coisa ali. Aí teve um momento que a irmã Lúcia falou assim, alguém quer uma oração? Aí levantou a mão, eu quero que ore para minha mãe. Minha mãe está desempregada, meu pai não tem pai, meu irmão brigou comigo, quebrou tudo dentro de casa. Na mesma hora, irmão, eu baixei assim, eu falei assim, meu Deus. Eu falei, é um filho da promessa, é alguém que Deus escolheu, mas que, de alguma maneira, Satanás, o mundo, as pessoas, eu não sei, estavam fazendo de tudo para destruir aquela história, aquela família, aquela vida. Aí eu entendi, falei assim, filho da promessa. Aí eu comecei a olhar e a gente começou a chegar nele. E eu chegava, e quando tivemos a oportunidade, eu chegava, profetizava, falava, você é um filho da promessa, você é filho de nações, você é um filho que foi levantado nessa geração para consertar. Você vai levar muitos. Temos testemunhos, e saiu de lá falando de Deus. Até onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que aquela palavra entrou. Eu falei, se você tem um pai, você pode não ter, o pai terreno pode ter falhado com você, mas você tem um pai. Você tem um pai celestial. E ele já te conhece desde o ventre materno. E ele está dizendo que é ele que vai ser teu provedor. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te fazer pai de nações. O nome do menino era Isaac. Pai de multidão, pai de nações. Então você vai vendo. Então são coisas que eu pude. Esse é o privilégio também de você servir. Porque você vai vendo coisas assim que, sabe, você vai vendo Deus nas coisas. Essa é a vantagem que você tem de estar trabalhando, né, no reino. Porque você vai vendo algumas coisas que vão edificando a tua fé. E assim é cada um de vocês. Quanto maior for a promessa, parece que vai ser maior a luta. Vai ser maior a investida para te tirar, para que não se cumpra. Porque tem uma geração atrás de você. E depois, para consertar isso, só Deus na causa. Aí levantou aqui Josias, levantou Jeremias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento quando você fala sim para a promessa, meu amigo, aqui, se não for Deus te tocando, se não for Deus agindo, como Jeremias falou, como é que eu vou lá falar para o povo? Vão me matar. Aí Deus, não, mas peraí, não, vou tocar no teu lado. Então pra gente ainda tem isso, a gente se posicionou, me posicionei, acredito que Deus liberou, acredito que Deus me separou, acredito que Deus tem uma promessa para mim.
Aí você decide. Aí vai ser tudo mil maravilhas. Não, irmãos, aí que já é difícil chegar nesse ponto. Aí quando você decide caminhar, vai acontecer mais um monte de coisa. Mas nós vamos romper, porque a promessa tem a ver com você romper. Né? E como vamos conseguir? Como é que vamos fazer? A gente temos alguns exemplos, como aqui de Jeremias temos uns exemplos. O que ele fez? Só posicionou, falou, tá bom. O senhor vai tocar? Tá bom. Porque eu vou entrar lá na cova do leão, vou entrar no bico do corvo. E, irmãos, esse também sempre foi um ponto que eu vou compartilhar, porque eu sei que pode gerar vida. Pode aumentar, fortificar a tua fé aí. Porque era um dos pontos que eu tinha... É medo mesmo, pode falar medo mesmo, não tem vergonha. Porque eu falava assim, Senhor, o dia que eu me posicionar, o dia que eu for, eu sei o que vai... Sabe, aquela coisa assim, já aquela coisa... Não é que eu sei, mas eu falei assim, coisas vão se levantar. Eu conheço minha natureza humana, eu conheço minha fragilidade. E agora? Entrou aquele período de Jeremias, igual Jeremias aqui. Eu falei, e agora? E entra ainda. Só que... O que faz a diferença é saber que é Deus que está contigo. É Deus que... por isso que eu estou falando de dependência desde o início. Porque o dia que a gente sair dessa dependência, fatalmente, vai estagnar. Na melhor das hipóteses. Na pior, a gente perde tudo. A gente perde até a salvação. Essa é a pior das hipóteses. Perder a salvação. Mas para cumprir a promessa, a gente precisa estar nessa dependência o tempo inteiro. E as armadilhas para nos tirar dessa dependência, são muito astutas. Por isso que eu estou te falando disso desde o início. Né? Tem algumas coisas que a gente precisa ter sempre, assim, para caminhar com o Senhor sempre à nossa frente mesmo. Que eu falei, Senhor, o dia que eu falar assim, e acontece, irmãos, o dia que sempre que eu me posiciono, que eu sei que eu estou me posicionando para fazer algo que Deus me direcionou a fazer, é impressionante como o mundo espiritual se move ao ponto, Deus teve que descortinar isso de uma tal maneira para mim, por causa da minha dependência, do meu racionalismo, da minha incredulidade. Então, Ele, por misericórdia, Ele abre minha visão para Ele, olha, vê, eu vou te mostrar para você ver. E realmente, eu falei assim, meu Deus, como é difícil. Você vê o inferno realmente se levantando. E aí eu já começo a dizer, Deus, eu não tenho força para isso não. Não tem força. Eu falava, e entra o momento da incredulidade, porque eu falei assim, Deus, o Senhor tem uma promessa para a minha vida, eu acredito, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus às vezes me dá uma direção, eu vou lá cumprir. Quando eu cumpro, começa a vir o contra-ataque. Teve uma situação que Deus me pôs assim, é uma coisa que eu sabia que não partia de mim, um amor que Ele tem por uma determinada pessoa, e eu falava assim, essa pessoa, você olhando para ela, você fala, é impossível dessa pessoa se render a ti. Por isso que eu falo também que a gente tem que ter, desde o começo eu falei que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de a gente determinar certas coisas. Porque para mim eu já tinha determinado, é impossível, e aos meus olhos é impossível, só que quem determina no final, até o final, sempre é Deus. Até mesmo com o perverso, até mesmo com o ímpio, até mesmo com o joio ou trigo, não compete a nós determinar. Sabe, às vezes a gente precisa saber e ter discernimento, às vezes para agir, os líderes precisam ter, os pastores precisam ter, por quê? Porque eles foram levantados por Deus para de uma certa forma ali operarem, não deixarem o diabo fazer folia dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus. Mas nunca determinar quem é digno, quem não é digno, quem merece, quem não merece. E isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado, porque está dentro da nossa natureza humana, na nossa essência querer fazer isso. E é um dos perigos que a gente pode cair e sair dessa dependência de Deus, e é onde a gente pode cair, enfraquecer, e todo o processo de promessa que Deus tem para as nossas vidas ser abortado.
Porque Deus não é mentiroso, mas através das nossas atitudes, a gente pode abortar isso e parar o processo. Às vezes a gente pode... Tudo bem, se cumprir quando a gente tiver 70 anos, se cumpriu. Mas às vezes é muito melhor, às vezes, a gente viver alguns sonhos de Deus quando a gente é mais novo. Imagina se eu estivesse vivendo as promessas de Deus com a idade dos meninos ali. Meu Deus, eu ia fazer tanta coisa. Se eu tivesse Cristo quando eu tinha a idade deles, quantas coisas eu perdi de vida, de experiência, dentro dos meus limites, dentro das minhas coisas, dentro do meu caráter. Hoje Deus me leva para lugares tão altos. Às vezes Deus abre minha visão e me leva para lugares tão altos que eu chego a falar, menos Deus, menos porque eu não consigo navegar aí onde o Senhor navega. Mas quando Ele começa a te levar, é um negócio que, meu Deus, sabe? Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Que nem, uma vez eu trouxe uma palavra para vocês aqui, é uma coisa que eu trago para a minha vida e sempre que eu tiver oportunidade, eu sempre vou pontuar de novo, porque profeta tem que clamar sempre, nem que seja no deserto, onde quer que ele esteja, ele tem que clamar. Que uma vez eu falei, é uma coisa que eu trouxe para a minha vida, que eu nunca esqueço, uma pessoa lá, também era de igreja, chegou para mim e falou assim, nossa, Vanessa, você fica aí se humilhando para chefe, que é um absurdo. A gente é filho do Deus Altíssimo. A gente só tem que se humilhar para Deus. Se humilhar para chefe, para homem? Só que eu fiquei com aquilo assim, eu falei, será que ela está certa ou errada? Mas depois eu fiquei ali, falei, Senhor, mas me veio algo que eu falei assim, cara, eu tenho um temor, que eu penso o seguinte, irmãos, a gente tem que ter cuidado com essa coisa da gente só se humilhar para Deus. Só sou humilde de Deus, só dependo de Deus. Porque é o seguinte, a gente pode cair numa armadilha da gente já sabe. Não, porque é o seguinte, só Deus está acima de mim, tá? Eu não preciso de ninguém, porque só Deus é melhor do que eu, né? Eu não preciso do meu colega de trabalho, eu não preciso do irmão da igreja, eu não preciso da minha liderança. Só Deus está, eu só perco de Deus. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu não estou falando que ela era assim, mas me veio um alerta de talvez isso tivesse dentro de mim. Porque eu questionei, eu falei, será que ela está certa ou será que ela está errada? E aí eu comecei a falar assim, não, porque a palavra também diz que se você não consegue obedecer a Deus que você não, ao homem que você vê, quiçá você vai conseguir obedecer a Deus que você não vê, irmãos. Porque, assim, é muito fácil você chegar no secreto do teu quarto e ficar lá falando de todas as tuas coisas, de você reconhecer tudo que não é bom em você, porque ninguém está escutando, ninguém está vendo, sabe? Mas como é difícil às vezes a gente se humilhar na frente de um outro semelhante. Meu Deus, como isso dói. Como dói. Mas eu acredito que até mesmo nisso é um trabalhar de Deus, em todas as coisas. Deus é soberano, Ele sabe coisas a nosso respeito que nem mesmo nós sabemos. Então a gente tem que aceitar, assim, estar sobre uma soberania de Deus, de saber que tudo que acontece na nossa vida, Deus nunca saiu do controle de nada. E orar para que a gente aprenda em qualquer situação que Ele liberar para nós. Sabe, eu falo isso com todo temor e tremor, porque eu sei das minhas debilidades. Eu falo, Senhor, eu sei aonde eu sou fraca, mas eu prefiro confiar em tudo que o Senhor permite que aconteça. Em tudo que acontece. Amém, irmãos? Só para a gente não se perder muito no horário, né? Porque tinha muito mais coisas, só que é aquilo que eu falo, eu subo e eu não sei como vai ser o andamento das coisas. Mas é dessa maneira que Deus decide trabalhar comigo, para quebrar mesmo essa minha questão do controle e da independência, e dele provar que é Ele que controla tudo, né? Só para deixar para vocês uma pequena ilustração que eu fiz aqui, dessa dependência do Senhor, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida, sabe? Para que não hajam situações que aconteçam e a gente desanime, e a gente perca a nossa fé, porque tem muitos, às vezes, durante muito tempo eu não conseguia ter essa visão que realmente Deus tinha uma promessa,
Será que Deus tem? Porque falaram, mas uma coisa é falar para você, outra coisa é você ver. E a gente precisa ver para caminhar. A gente precisa ver, a gente precisa dos profetas, que Deus libere profetas para profetizar, mas a gente precisa ter a visão para poder caminhar, senão a gente não consegue, vai ficar sempre ali, será que é, será que não é? E quando a gente começa a caminhar, a gente precisa de um combustível para a gente continuar caminhando cada vez mais altos nas promessas. Então, eu peguei aqui só uma pequena ilustração para você. Eu separei aqui um pote, que esse pote simboliza, como se simbolizasse a promessa. O pote da promessa. Somos nós, os filhos da promessa. Está vazio, né? E aí, é o seguinte. Vamos imaginar que essa é a nossa essência, dos filhos da promessa. Aqui é óleo. Vamos imaginar que a gente é o óleo. Aí vamos adicionar aqui nesse pote aqui. Vou adicionar um pouquinho. Vamos imaginar que esse pote com álcool é o nosso Deus Pai, Yahvé, né? Entra nas nossas vidas lá. E a gente é um combo, né, irmão? Como Deus criou. Vou adicionar um pouquinho mais de óleo. Né? Não sei se... Aqui, provavelmente não deve estar dando para ver muito daí. Mas daqui dá para ver perfeitamente. Se você for ver, está separado. Né? O óleo não consegue se misturar com a água. Não sei se dá para ver daí. Eu acho que não. As bolinhas estão boiando aqui em cima, né? Porque o óleo e a água não conseguem se misturar. Isso, né? A ciência explica porque óleo e água têm uma polaridade diferente. Eles falam que a água é polar e o óleo é apolar. O que é isso? Elas têm uma eletronegatividade, elas não têm uma ligação. O átomo que ligaria, o átomo que liga uma à outra para formar uma molécula é diferente. É como se um fosse negativo e outro fosse positivo. Então, por isso que não se mistura, não vai, porque o polo de um é outro, e o polo da água, o polo do óleo é um, e o polo da água é outro. E não tem como os dois se misturarem, porque não existe um átomo que ligue os dois para formar uma molécula. Só que aí, eu preparei um outro líquido, vamos chamar esse líquido aqui, não sei, um líquido dourado, é Yeshua, né? Vamos chamar esse líquido de Yeshua HaMashiach. Vamos chamar ele de líquido dourado, né? Um líquido diferente, um líquido, né? E esse líquido, vamos adicionar lá. É difícil ver daí, mas um dia, se vocês puderem fazer lá na casa, ou até mesmo quando estiver cozinhando, tá? Isso aqui é dica até de culinária, irmãos. Entendeu? Porque Deus ensina até na culinária. Entendeu? Então, é o seguinte, se vocês observarem, ela não quebrou a molécula do óleo. Não é que quebra, mas ela mistura. Ela faz misturar óleo com água. Ela não quebra de fazer desaparecer o óleo, mas ela faz ficar homogêneo. Ela faz a gordura, tipo o óleo, se misturar com a água, né? Por quê? Jesus entra justamente com esse papel nas nossas vidas, para nos misturar com Deus mesmo. Porque a nossa essência, infelizmente, irmão, vai ser aquilo que o apóstolo falou, essa luta contra a carne, entrou lá no Éden, é a nossa natureza, tá? É a nossa natureza, nossa essência, infelizmente, ela não vem de Deus. Nosso espírito, o sopro de vida veio dele, mas a nossa essência se corrompeu, sabe? E sem Jesus, sem Cristo, essa essência não tem como ser transformada, né?
Existem muitas filosofias, muitos livros bons, muitas linhas de pensamentos de outras religiões muito boas. Não experimentei quase nenhuma delas. Acho que não experimentei, exceto o ocultismo e a bruxaria. Eu nunca permeei por outras doutrinas, budismo, taoísmo, nunca permeei. Mas, lendo por alto, eu vejo que são coisas boas que dizem lá. A galera do espiritismo fala coisa boa, irmãos. Tem princípios bons. Mas, de fazer com que essa essência se misture com Deus Criador, esse poder de Deus de transformar, que poder é esse? Desde o início desse romper limites, da gente fazer uma coisa que vai contra a nossa lógica e contra a nossa vontade, da gente estar fazendo, e a gente não sabe explicar isso. Se você fala, poxa, mas, como eu falei da irmã, ela falou assim, nunca, eu falei, não gosto de misturar com qualquer pessoa. Ele está falando para mim que quer evangelizar, irmãos. Está querendo se relacionar com gente que nem conhece. Que poder que pode fazer isso? Que poder pode gerar esse amor dentro dessa essência que era diferente? Que poder é esse que pode misturar? Para mim, só pode ser Jesus. E quando eu provei disso, de ver a minha essência sendo transformada, eu falei, cara, eu não sei se tem outras filosofias que dão certo, outras linhas de pensamento que dão certo, mas eu não preciso mais de nem outra. Não preciso saber. Para mim, ele é o único caminho, ele é a única verdade. E quando eu falo de romper limites, para mim hoje falar aqui é romper limites. Meu Deus, toda a minha vida era totalmente contrária de estar falando para pessoas, de estar falando para famílias. A minha história, ela foi forjada para ser contra a família, para não ter essa essência, esse conceito de família, para não defender família, para não buscar a Deus. Toda a minha vida foi forjada para eu não buscar e não adorar a Deus. E hoje eu estou aqui, meu Deus do céu, não sei. Se você me perguntar como, não sei, irmãos. Mas é porque em algum momento eu acreditei que havia uma promessa e que Deus tinha uma promessa e que Ele tinha algo comigo. E como é que eu estou vivendo isso? Não sei. Ele é Jesus. Ele vai se misturando conosco. Quando vemos, já estamos amando coisa que eu falei, meu Deus, aquele negócio, amar inimigo, como assim? Quando você vê, você já está amando o inimigo, você já está orando pelo cara. Eu falo, mas como? Você, sabe, Deus vai liberar o juízo e você está lá clamando para Deus não liberar. Eu falo, mas como isso? Não sei. É porque você vai se misturando com a essência de Deus. E Deus vai liberando visão dele para você. Vai liberando o amor dele, ele vai liberando a essência dele para você. E essas coisas o mundo não entende. E quem não vive, não vai entender também. E ainda vai ficar com raiva de você que vive. Mas tudo bem, irmãos. A gente vai suportando. Porque a gente sabe para onde a gente está caminhando. A gente sabe o Deus que a gente serve. A gente sabe por que a gente está fazendo isso. Né? Essa palavra que eu queria deixar para vocês estarem refletindo, porque todos vocês são filhos de uma promessa, e eu creio que vai se cumprir, irmãos. Eu não sei, eu espero que seja conosco aqui, porque a gente quer viver isso todo mundo junto. Como é bom, né? A gente vê, a gente romper e vendo o outro romper, e a gente vai vendo a gente superar limites, e a gente vai vendo como é bom a gente viver isso. Porque a gente se ama, a gente aprende a se amar, a gente vai se amando. Essa convivência vai gerando amor entre nós. Então a gente quer para a vida inteira. Mas eu não sei o que vai ser do dia de amanhã, só Deus sabe. Que nem eu falei para vocês, eu não sei da minha, mas eu sei o seguinte: eu peço a Deus que eu rompa junto com aqueles que investiram na minha vida. Porque eu entendo que eu honro a Deus, mas eu presto honra a quem merece honra. E houveram pessoas que investiram muito. E eu queria romper com eles.
E eu te deixo essa palavra para você estar meditando, para também estar edificando a sua fé, para aqueles que eu creio que tem uma promessa realmente. Não desanime, somente se posicione, como Jeremias se posicionou. Deus foi lá e tocou. Jacó que lutou lá com um anjo, seu andar foi modificado, ficou manco, mas valeu a pena, porque com o toque de Deus, o andar dele pode ser diferente. Quando Deus tocou a boca de Jeremias, foi diferente. Então Deus precisa nos tocar, precisa ver essa mistura. Não é que quebrou de desaparecer, porque Ele não quer nos matar, quer se misturar conosco, sua essência. E aí possamos ir caminhando e cumprindo essas promessas, para que quando os ataques vierem, quando os momentos de perda, quando os momentos de baixo vierem, isso não te paralisar. E você não ter que viver como a economia, a geração japonesa viveu durante quase 30 anos, perdendo uma geração inteira, porque teve que lutar contra o prejuízo para não morrer, só para estabilizar. Né? Precisamos avançar sempre, sempre. Amém?